Alô, galera do YouTube, alô, galera do Instagram, olá, meu amigo, olá, meu aluno. Hoje nós vamos falar de como recorrer de suas multas, suspensão e cassação. Gostaria de te convidar para ver se você já vivenciou esse momento na sua vida. Olha, se você já passou por alguma coisa chamada infração de trânsito, se você já se relacionou com infração de trânsito, se em algum momento da sua vida você viveu aquele acúmulo de 20 pontos na sua CNH, ou se você praticou a chamada infração mandatória, é aquela infração em que é prevista a suspensão do direito de dirigir, como dirigir motocicleta sem capacete. Perceba que se você for flagrado dirigindo durante a suspensão, se você for flagrado dirigindo durante a suspensão do direito de dirigir, você pode ser cassado. Se você for reincidente em algumas infrações de trânsito do tipo aquela do artigo 623 do CTB, que é categoria diferente, aquela do artigo 63 ou 64, que é o proprietário que dá a direção a uma pessoa que não tem condições para dirigir, aquela do artigo 165, que é da embriaguez, a do 173, que é disputar corrida, 174, que é o racha, ou 175, que é manobra brusca. Então perceba que hoje o que nos interessa falar, e a gente está falando apenas para esses ouvintes, aquele que já praticou infração de trânsito e recebeu, se relacionou com auto de infração de trânsito, aquele que já foi suspenso do direito de dirigir, perceba que aquele que foi suspenso do direito de dirigir, ou por conta de 20 pontos, ou por conta de ter praticado determinadas infrações, como dirigir sem capacete, excesso de velocidade acima de 50%, ou aquele condutor que foi cassado, se você é um desses três cidadãos ora mencionados, você está no lugar certo. Porque hoje aqui nós vamos falar de como recorrer de suas multas, como recorrer da suspensão e como recorrer da cassação. Então, fique ligado, porque hoje essa é a temática. Então, nesse momento, você que está no YouTube, você vai me ver pequenininho, porque eu preciso minimizar para poder mostrar para você um auto de infração de trânsito. Já estou no formato, Walter? Então perceba que você está visualizando dois autos de infração. Se o auto de infração que você se relacionou é esse que está no seu canto esquerdo da tela, esse auto que está no seu canto esquerdo da tela, que é esse daqui, perceba que esse auto de infração, se você se relacionou com ele, você é um homem de sorte, porque você tem um auto de infração aqui que não é construído de acordo com a portaria 59 de 2007 do Denatran, que é aquela portaria que vai mencionar para você como que um auto de infração deve ser feito. Um auto de infração não pode constar diversas tipificações de trânsito, porque auto de infração você tem que ter conduta a ser desenhada. Evidente que se nesse caso aqui o agente de trânsito marca apenas uma infração, o auto acaba sendo válido, mas se ele marca duas condutas no mesmo auto, o auto é inválido. Observe que neste auto de infração, muitos outros elementos devem ser checados,
como data, local e hora, está prevista no auto, está preenchido. A tipificação, ou seja, o artigo da infração, ele foi corretamente colocado ali. O campo observação do auto de infração, ele está preenchido de acordo com aquilo que está previsto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que você vai tomar conhecimento nesse curso. Será que sim? Perceba que ao lado você tem um outro auto de infração já no modelo moderno. Então você tem que fazer o chamado checklist no auto de infração para verificar se ele está consistente, se ele está regular, se ele reproduz a verdade de forma inequívoca ou se ele está preenchido de acordo que preceitua o artigo 280 e portarias do Denatran 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro é a nossa lei de trânsito, aquela lei feita no Brasil que rege o trânsito para o órgão municipal, para o órgão estadual e para o órgão federal poder trabalhar, porque o trânsito é uma única lei nesse país chamado Brasil. Perceba que a forma que o órgão tem de se relacionar com você é através desses instrumentos que está aqui na tela para você. Você tem a chamada notificação de autuação, que é a ciência que você foi autuado, e na sequência você vai receber a chamada notificação de penalidade, que é a ciência que você foi penalizado. Então, para cada infração de trânsito, duas comunicações obrigatórias: notificação de autuação e notificação de penalidade. Essas informações, elas são obrigatórias e também tem que sofrer aquele checklist. Entendemos? Tranquilo? Será que ela foi preenchida de acordo com aquilo que está desenhado na lei? É isso que você vai aprender no nosso curso de processo administrativo. Chama atenção para a necessidade do AR na notificação. Aqui você tem o aviso de recebimento. O órgão tem que preencher um requisito da lei de trânsito, que é garantir que você foi cientificado, garantir que você foi notificado. Então você não deve ser notificado por carta simples. Perceba que a notificação, de outra forma, não precisa ser pessoal. Ninguém precisa entregar na sua mão. Então, olhando para a razoabilidade, essa notificação tem que ter pelo menos o aviso de recebimento e o órgão tem que ter certeza que foi entregue no seu endereço. Perceba que existem alguns detalhes do tipo: quantas vezes o carteiro tem que ir lá? O endereço está desatualizado, está notificado ou não está notificado? Tudo isso você vai entender dentro do curso de processo administrativo e a gente analisa as notificações com seus detalhes. Agora, nós vamos mostrar para você o que você vai estudar dentro desse seu curso chamado Como Recorrer de Suas Multas, Suspensão e Cassação. Então, você que está se sentindo oprimido pelo Estado, oprimido pelo órgão de trânsito, aqui vai a sua solução. Se você pensa em virar um profissional na área de trânsito, sou advogado e quero me especializar, não sou advogado e quero me profissionalizar, você está no lugar certo, porque aqui nós começamos do zero e vamos transformar você num especialista. Vamos falar da parte administrativa e vamos tratar também da possibilidade de demanda judicial, fazendo inclusive parceria com você que não é advogado e necessita de parceria para tocar o seu negócio, porque aqui a gente se associa com as arbitrariedades eventualmente cometidas. Chama atenção que eu não estou a falar que você deve lutar contra o direito que você não tem. Aqui você vai aprender a lutar, a pleitear
pelo direito que você tem e quando a arbitrariedade está presente, porque a verdade, ela sempre deve ser dita, a verdade sempre deve prevalecer, a lei deve sempre prevalecer. E aqui é isso que nós vamos pregar e mostrar que muitas vezes ela não é cumprida também pelo Estado. Tranquilo? Bem, sendo assim, como recorrer de suas multas, suspensão e cassação é o nome do curso. O curso está disponível no site LM Cursos de Trânsito. LM Cursos de Trânsito é um site homologado pelo Denatran, é uma plataforma digital homologada pelo Denatran e credenciada e muitos Detrans. Então perceba que na aula 1 você vai ter a informação conhecendo o Código de Trânsito Brasileiro e sua aplicação. E ali tem os subtópicos. O que é esse tal Código de Trânsito Brasileiro? Onde se aplica, né? Qual é a aplicação territorial do Código de Trânsito Brasileiro? Pode ser autuado dentro do estacionamento do supermercado, dentro da fazenda do papai? A informação está nessa aula. Quais são as pessoas que respondem pelo Código de Trânsito Brasileiro? Pode autuar pedestre e ciclista? Existe essa regulamentação? Sim, existe. Vamos tratar dela aqui. A aplicação quanto aos veículos. O veículo estrangeiro do argentino, daquele que sai do carro e diz pero que sim, pero que não, autua ou não autua? Autua, beleza? Na aula 2, nós vamos apresentar para você os órgãos de trânsito e sua circunscrição. Onde que atua? Você foi autuado pelo Detran numa rodovia estadual. Isso está certo ou está errado? Vício de competência. Não é competente para autuar, preencher a sua placa no auto de infração na rodovia estadual, nem na rodovia federal, porque rodovia estadual é do DER, rodovia federal é da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT. É nessa aula que você vai entender como funciona a sistemática circunscrição. Circunscrição significa competência territorial. Na aula 3, você vai ter uma visão geral do processo administrativo, entendendo que ocorrendo a infração, o auto de infração deve ser lavrado e no momento posterior chega a multa. E ali você vai entender quem atua em cada momento, qual é o momento que você pode se defender, qual é o momento que você pode recorrer. Já na aula 4, nós vamos trabalhar o início do processo da multa, o início do processo da suspensão, o início do processo da cassação. Perceba que a multa começa com a infração de trânsito, a suspensão com ponto e com algumas infrações de trânsito, a cassação começa sempre com o final de um processo administrativo, que é o de violar a suspensão ou se você praticar 2 vezes determinadas infrações de trânsito. Cassação, prazo de 2 anos, suspensão, prazo é variável. O suspenso, para voltar a dirigir, faz um curso de reciclagem, o cassado faz curso de reciclagem e reinicia o processo. Na aula 5, nós vamos trabalhar os servidores públicos relacionados ao processo administrativo. Agentes e autoridades de trânsito, o que é uma infração de trânsito. Muitas situações se parecem com infração de trânsito e não deve ter auto de infração, porque se parece, mas não é. Porque infração de trânsito tem que ter voluntariedade. Está parado no semáforo, tomou uma pancada na traseira e ultrapassou o semáforo com a luz vermelha. Isso é infração de trânsito? Não, porque faltou a voluntariedade. Você tem que ter a opção de praticar ou de não praticar. Autuação, vamos explicar para você o que seria a autuação. Vamos explicar infrações simultâneas, concorrentes e concomitantes, prevista na resolução do CONTRAN 371. Você tem 2 infrações presentes, quando que você aplica e quando você aplica 2 autos, quando que você aplica um auto só, apesar de ter aparência de 2 infrações. Exemplo, o cara ultrapassou pelo acostamento, mas para ultrapassar ele tem que andar no acostamento. Você autua por ultrapassar e por transitar? Não, só autua por
ultrapassar, porque a infração é concorrente, você vai aprender nessa aula. Providência acautelatória. São aquelas medidas emergenciais que você toma no momento da infração, podendo privar o cara de bens para resguardar a segurança viária. É o exemplo da remoção do veículo. As sanções de trânsito, a multa e a suspensão são possíveis sanções de trânsito. Na aula 6, vamos trabalhar o auto de infração, que nós visualizamos ali com todos os seus detalhes, os tipos de auto de infração. Vamos aprender a analisá-lo, quais são os equipamentos que você utiliza para autuar, do tipo radar, etilômetro, balança, e vamos analisar detalhe por detalhe do auto de infração, que é o seu checklist. Forma de notificação prevista na legislação de trânsito. Vamos falar da notificação de autuação, notificação de penalidade, que a notificação pode ser feita pelo correio, pode ser feita por meio eletrônico, e você pode pagar multa por 40% do valor, por edital, as responsabilidades envolvidas no processo. Na aula 8, vamos falar da ampla defesa, quais são os direitos do administrado, pedir cópia do processo, cópia do auto de infração. A administração deve te dar isso. Vamos falar da defesa prévia, do seu primeiro recurso e do seu segundo recurso. As causas de nulidade dentro do processo, quais são as circunstâncias que você pode alegar para anular o seu processo administrativo ou anular o auto de infração, vai ser trabalhada detalhadamente. A advertência por escrito é uma sanção que é resultado da conversão da multa, quando que você pode solicitar e quando a autoridade deve deferir. Vamos trabalhar as infrações de trânsito mais comuns previstas na legislação, que é a de excesso de velocidade, cinto de segurança, avanço de sinal, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um temporizador previsto na lei estadual. A gente vai trabalhar atendendo as peculiaridades do seu estado, as infrações de celular, estacionamento, evasão de pedágio, dirigir sem CNH, transitar no acostamento, ultrapassar pela contramão e as infrações relacionadas ao corpo. Inaptidão física e mental temporária, com o braço lá de fora, com apenas uma das mãos, de chinelo, enfim. Essas infrações serão todas trabalhadas detalhadamente. Se você está enquadrado numa delas, você caiu no vídeo correto. Lei seca, vamos trabalhar a infração da lei seca, aquela caríssima de quase R$3.000. Na parte administrativa, vamos trabalhar o crime da embriaguez e como você pode se defender, qual a jurisprudência que está a seu favor e que está contra você. Beleza? Suspensão do direito de dirigir. A regulamentação hoje está toda na resolução 723 e qual é o checklist, né? Para você poder fazer o seu recurso. Na cassação a mesma coisa. As demandas judiciais de trânsito, para você saber se corre ou não para o judiciário, qual a jurisprudência, as decisões judiciais estão a seu favor. Vamos lhe ajudar a montar o seu recurso e o nosso curso. Você pode tirar dúvidas, porque existe um chat para que você possa conversar direto comigo e com o Pedro Ivo, que é o nosso parceiro aqui no nosso curso de como recorrer de suas multas. O início do curso é 1º de março, a primeira aula vai estar disponível lá para você, mas o curso já está à venda hoje com desconto, tudo bem? O curso está hoje com desconto de 20% até o seu lançamento. Após o lançamento, o preço do curso aumenta em 20%. Então, se está curioso, dá um pulo lá e venha viver esse momento conosco, tudo bem? A aula sobe toda semana, as gravações vão ocorrer aqui toda quarta-feira, estará disponível para você toda sexta-feira. Tudo bem? Então é sempre muito bom estar com você, é sempre muito bom falar de legislação de trânsito e lembra você que são 15 anos de Polícia Rodoviária Federal trabalhando no núcleo de multa da polícia, dando todo esse sustentáculo para lhe ajudar nessa empreitada que é lutar contra as arbitrariedades que a gente encontra
por aí. Beleza? Beijo no coração e até o nosso fantástico curso de processo administrativo chamado Como Recorrer de suas multas, suspensão e cassação. Um abraço!